Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal Brit Olam, Comunidade Monoteísta, um canal destinado a conversarmos sobre a palavra do Criador, sobre a espiritualidade plena e, acima de tudo, sobre as regras da boa convivência, gerando paz, tranquilidade e bem-estar entre as pessoas. Eu estou feliz, não porque tenhamos uma quantidade enorme de pessoas que buscam, não, mas silenciosamente nós sabemos que as nossas informações de tranquilidade, de paz, sem quaisquer julgamento, chegam até você como um bálsamo suave. Nós estamos numa sexta-feira, ao pôr do sol, à noite, e nós sempre tratamos esse instante de pôr do sol da sexta-feira à noite como uma grande pausa cósmica. Por quê? Porque é justamente nesse instante em que há uma modificação na vida cósmica e há um encontro entre a espiritualidade e também a fisicalidade. A Kabbalah, através do Zohar, sempre nos informa, dentro da visão de Shimon Bar Yochai, de que no Shabat, na sexta-feira à noite, o Criador ele desce justamente da sua visão de eternidade cósmica e ele entra naquilo mais precioso que tem, que é justamente um local onde existe as maçãs douradas. E ali ele se identifica com o ser humano, produzindo o Ibu, produzindo uma visão espiritual de presença eterna do Criador para com as suas criaturas. Bem, toda a sexta-feira à noite, nós estudamos textos relacionados ao Shabat. Porque o Shabat, ele não precisa ser como pessoas que são ligados a manifestações de teologia, de discussões teológicas, de que não, isso não precisa mais, isso já passou, isso já era. As coisas só passam para a gente quando a gente desconhece. Quando a gente se apega a todo o processo que foi levado a efeito nesta terra, por Moisés, por Elias e, por que não dizer, por Yeshua, por Jesus, foi justamente um processo de compreensão, de paz e de tranquilidade. E sempre essas pessoas escolheram, pela sua cultura anterior, ancestral, o Shabat como uma pausa cósmica. Para que tanto ódio contra o Shabat? Para que mudar essa situação cósmica quando Deus a colocou perante todos nós? Bem-vindos, portanto, a este Shabat. E nós vamos estudar uma parashá, um texto do Shabat muito interessante. Esse texto do Shabat, ele se relaciona com um texto chamado Behaloterá, ou seja, tem a ver com aproximando judeus e nações do Criador. E essa parashá, ela começa com instruções a Aaron sobre como acender a menorá. O nome da parashá é Behaloterá, que significa: quando você, Aaron, fará as chamas da menorá subirem. Um comentarista judeu, ele menciona duas explicações para isso. Primeiro, Behaloterá vem da palavra aliá, que significa subir. Isso nos ensina que o sacerdote, o Cohen, não deve apenas acender a chama, mas garantir que a chama suba e continue queimando sozinha depois que ele acende. O segundo aspecto, Behatolecha,
nos ensina que, para acender a menorá, Arão subia degraus especiais na frente da menorá. O fato de Rashi mencionar ambas as explicações deve significar que elas estão conectadas. A Torá, no livro de Michê, compara a alma do homem a uma chama, e o profeta Zechariah compara as almas do povo judeu à menorá. Ou seja, a menorá é o símbolo da existência. Quando as velas são acesas, geralmente em Shavuot, nós descobrimos que essas velas têm um profundo significado místico e espiritual. Por quê? Porque o Koyanim acende a vela e aquela visão, aquela amplitude de luz, ela sobe ao encontro do cosmos, gerando um encontro de energia entre a fisicalidade e a espiritualidade e promovendo entre todas as pessoas um reencontro com Deus, com o espiritual, com o eterno. Isso é profundamente significativo. O Shabat não é apenas um dia de parar, mas é um dia de repouso cósmico, quando o Criador assim o permitiu, para que o homem pudesse se reciclar, deixando um pouco de lado o seu celular, a sua televisão, deixando um pouco, não em pânico, mas deixando tudo aquilo para fazer uma conexão espiritual dentro de uma visão extremamente diferente da visão temática e da visão materialista da utilização daquilo que nos traz prazer. Conectar-se com o Criador é gerar energia positiva em nós, é permitir que nós façamos um exame de todo o nosso interior para que a gente possa acender dentro de nós as luzes da menorá e que possamos, através dessas centelhas, representada pela fisicalidade das velas, um encontro com o cosmos, fazendo com que céu e terra estejam no mesmo patamar. Mas eu não acredito nisso, professor. Tem problema. Não é preciso acreditar. É preciso simplesmente que você aceite que no universo, com toda a sua majestade, por trás desta grande obra cósmica, está um grande arquiteto, aquele que possibilitou que hoje nós vivêssemos dentro de um processo de evolução consciente, desfrutando das bênçãos da tecnologia, da ciência, da tecnologia da informação, da física quântica e, por si só, de tudo aquilo que nos levará não a um céu, mas a uma terra restaurada, a uma terra que está passando por um processo de restauração e deixará em breve de ser um local de expiações e provas para ser um lugar de profunda regeneração, de personagens, almas que possam ser uma bênção para o grande universo e voltarmos-nos para o nosso Criador. Bem, nós vamos agora para o nosso chamado oráculo cabalista. Esse horário cabalista, são informações que advêm das 22 letras do hebraico, ou seja, o Aleph Beit. E isso é muito importante, porque nos traz informações muito interessantes para o nosso bem-estar. Vamos, portanto, para o nosso oráculo cabalístico com lições da Cabalá para o seu dia a dia. Vamos tirar aqui a primeira carta. A primeira carta é o Tav, a letra Tav, que é a 22ª letra do alfabeto hebraico. A 22ª letra do alfabeto hebraico.
Vamos ler, portanto, qual é a mensagem do Criador para nós. O Tavi está relacionado com a passagem das Escrituras Antigas, em Bereshit, capítulo 1, versículo de 1 a 3, ou Gênesis. No princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E disse Deus: que seja luz. E houve luz. Qual a mensagem, portanto, que essa letra traz para nós? O Tav é a última letra do Aleph Beit. E a primeira letra da palavra Torá. A Torá é o princípio do conhecimento. A primeira explicação para a vida e ação humana. A primeira família e saga nacional. O fim, portanto, não é nada, senão o começo. Vamos para a segunda carta do oráculo cabalista. Vamos para a segunda carta. A letra Yud. Letra Yud do Aleph Beit. As 22 cartas em hebraico trazendo mensagem do grande universo do Criador para cada um de nós neste Shabat. Vamos ver o que o oráculo cabalístico nos diz sobre o Yud. Sobre a letra que nós poderíamos dizer que era I. É o número 10. Vamos ver aqui o que o oráculo cabalístico nos diz. Sempre tem um texto da Torá. E o texto da Torá é o de Gênesis 45, versículo 4 a 8. Disse José a seus irmãos: agora chegai-vos a mim, e chegaram. Então disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vendeste para o Egito. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis com vós mesmos, por me haverdes vendido, para quê? Porque, para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Essa visão do Yud é uma visão importante de estender a mão e do perdão. José encontrava-se com seus irmãos que tinham vendido a estrangeiros ismaelitas. Naquele instante, José poderia ter sido envolvido por tamanho egoísmo, tamanha ira, e com razões, porque ele era um ser humano. E apesar de ter deixado toda a sua ancestralidade tolhida pela fúria dos seus irmãos e pela inveja, pelo egoísmo, ele se revelou. Naquele instante em que ele disse: eu sou aquele que vocês venderam, houve um momento de silêncio. Mas, acima de tudo, houve um momento de medo, de reflexão. Todas as vezes que nós sentimos medo, nós somos levados a fazer uma reflexão. Isso é uma arma poderosa para a nossa sobrevivência. Chegamos num penhasco, quando nós olhamos o penhasco, nós sentimos medo. Esse medo é bom. Por quê? Porque você não dá um passo além daquilo que você pode dar. Mas a surpresa é importante. Foi que não havia na vida de José nenhum grau de egoísmo e de vingança para com os seus irmãos. O que o oráculo cabalístico quer dizer? Quer dizer que nós, eu, você, algumas vezes em nossa existência,
Nós estamos ligados à busca daquilo que é físico, daquilo que nos causa prazer físico, prazer social. Nós queremos ter status. Nós manifestamos graus de egoísmo. Porém, essa letra, que é a letra Yud e a letra Tav, nos traz informações importantes para a nossa reflexão, para o nosso reexame e para a nossa volta. Fazem-nos voltar, Eterno. Nós precisamos voltar às nossas origens. Precisamos voltar à visão da nossa ancestralidade, para que possamos ser úteis e instrumentos para a paz da humanidade. Bem, acho que este Shabat foi interessante para nós compreendermos a visão mística desta pausa cósmica. Shabbat Shalom para todos. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. Faze-nos voltar, Eterno, e voltaremos. Renova os nossos dias, como nos tempos antigos. Que seja luz.